Olá, tudo bem? No capítulo 3, do versículo 14 ao 22 de Apocalipse, fala sobre a igreja de Laodiceia. E ela faz uma metáfora com o cristianismo atual. E Deus está insatisfeito com a nossa espiritualidade, tanto que ele fala que está a ponto de nos vomitar. O motivo especial pelo qual eu tenho gravado esse vídeo é que Deus me revelou algo em um sonho, baseado nesse texto. Esse sonho começava com uma fila indiana quilométrica no qual eu nunca vi em toda a minha vida. E eu reconheci o rosto daquelas pessoas. E eram irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela não se mexia nem para frente e nem para trás. E esse cenário que começava era um cenário de edifício atuais de concreto, porém caindo com crise, incêndios, violência. E foi-me permitido eu ler o pensamento daquelas pessoas. E elas estavam muito interessadas mais com as coisas aqui da Terra. Curiosa, eu comecei a seguir até onde aquela fila levava. E chegando lá eu levei uma surpresa, e era o novo céu e a nova terra, o qual estava separado por uma muralha totalmente transparente. E à porta do lado havia 2 seres de cada lado. Um anjo com uma espécie de prancheta na mão e caneta, e do outro, um ser mais parecido com um ser humano, porém mais alto que o anjo, com um olhar profundo e fito na multidão e uma tristeza. Reconheci quem era. Era o próprio Jesus Cristo. E eu comecei a entender que aquele caminho levava para a eternidade. Comecei a empurrar aquelas pessoas, disse que elas eram loucas do fato de não quererem desejar aquele lugar. Mesmo que eu fizesse alguma coisa, não adiantava. Então eu decidi prontamente de ir para aquele lugar, mesmo que fosse sozinha. Pedi autorização ao anjo para ser a primeira e eu fui. Quando eu cheguei em frente à porta, ela começou a escanear a minha conduta aqui de vida na Terra. E o resultado dava através de uma caixa eletrônica com 2 luzes. Se eu estava salva, acendia a luz verde. Se eu não estava salva, acendia vermelho. Quando ela começou a escanear a minha vida, eu fiquei angustiada, porque eu não sabia se realmente eu estava salva. Mas mesmo assim, dentro de mim, havia um desejo profundo de viver a eternidade. E a luz foi verde, e aquele peso substituído por uma alegria incessante. E quando eu entrei naquele lugar, Jesus chegou perto de mim e entregou em minhas mãos uma espécie de cartão que me dava acesso aos outros mundos para explorar. E ele disse que estava muito triste com o seu povo porque verdadeiramente eles não querem aquele lugar. Só que algo me fez olhar para a porta no qual eu entrei. E aquela fila começou a andar depois que eu tomei a iniciativa. E alguns começaram a entrar e o sonho terminou. Em 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, diz mesmo assim, na minha versão: Não ameis o mundo e nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Irmão, eu não sei qual é a coisa que está te apegando aqui no mundo que está impedindo a tua passagem para o céu. Talvez o teu relacionamento, tua faculdade, teu emprego, tua estabilidade financeira. Não tem nenhum problema de ter essas coisas. O problema é quando você faz delas teus ídolos e te impede a tua passagem para a eternidade. Se Jesus viesse agora, você estaria disposto a abandonar todas essas coisas? Se a tua resposta for não, reflita. E em nome de Jesus Cristo te liberte. E não deixa que ela te tire a coisa mais preciosa, que é a tua salvação. Irmãos e